conhecido de todos nós, que vem realizando um trabalho extraordinariamente importante para a ufologia brasileira desde há muitas décadas. Este livro não tirava conclusão nenhuma. Aqueles que o leram lembram-se, ou devem se lembrar, da última frase, do último capítulo. Conclusão não se pode tirar. Esta foi mais ou menos a nossa última frase. Por quê? Porque nenhum caso de ufologia é conclusivo no sentido que a ufologia queira dar a ele. Ou seja, de que definitivamente, se ocorrer um fenômeno que nós classificamos de ufológico, ele tem que necessariamente ser sinônimo de uma nave extraterrestre. Hoje, muitos dizem e afirmam que esta é uma hipótese com a qual trabalha a ufologia, e outros mais ainda, que essa hipótese é a preferida pela ufologia. Inegavelmente, é a preferida da ufologia, de alguns setores, de algumas pessoas da ufologia. Em termos de interesse, de fascínio, de paixão, eu posso garantir aos senhores, me enquadro sim nessas pessoas que são fascinadas por essa hipótese. Sempre foi o que me moveu a estudar a ufologia desde o início. A possibilidade de vida em outros planetas vir nos visitar. No entanto, lamento muito se nós ufólogos acreditamos e já provamos isso, mas sequer conseguimos o mínimo indício disso ainda. Muito menos para apresentar aos meios acadêmicos e ao público em geral. Ou cair no lugar comum e no círculo vicioso, como eu disse no início, se eu tiver a paciência de me ouvir por 2 minutos. Há uma enorme diferença entre aquilo que eu creio, que eu quero, que eu desejo, que eu sou fascinado por aquilo que possa ser demonstrado, provado com um método, com uma distância incomensurável disso. Portanto, naquele livro, nós jamais afirmamos, de nossa parte, como autores modestos daquele livro, que o que havia sido capturado em Varginha teriam sido seres de outros planetas. Se o fiz, por gentileza, apontem minha página, aqueles que se interessarem, porque no mínimo vão me penitenciar. Como me penitencio neste livro agora, quando pedi licença ao meu coautor, Carlos Alberto Reis, para mencionar brevemente o caso Varginha, pela primeira vez, pela única vez no livro, na primeira pessoa, ao invés de falarmos como coautores. Uma certa pessoa uma vez me chamou a atenção para o fato de que eu havia escrito, dado um documento público, de que o que havia sido capturado em Varginha eram seres extraterrestres. Eu me assustei e disse, jamais afirmei isso. Essa pessoa ficou louca. É apenas um detrator da ufologia, assim julgava eu. No entanto, ele me esclareceu, não. Você uma vez assinou junto com mais 10 grupos de ufologia. Estes ufólogos afirmam que em Varginha foi capturada uma criatura não classificada biologicamente, conhecida como EBE, Entidade Biológica Extraterrestre. Falei, de fato. E o pior há de se lembrar o Claudeir. Eu redigi para aprovação dos demais. E coloco nesse livro, de fato, a única saída que tive é, repetindo, penitencio-me a todas as vezes. E quem me chamou a atenção disso é um representante da linha da pesquisa de ufologia que prefere o raciocínio lógico, o raciocínio correto, o raciocínio sério e que possa nos levar a uma metodologia melhor. Que foi o maior representante do grupo de ceticismo do Brasil atualmente, que está dando uma honra da sua presença aqui, que é o Kentaro Mono, owner do famoso site Ceticismo Aberto. Então não me constrangi nem um pouco de colocar isso e devo reconhecer. Então jamais afirmei na minha obra, modesta obra, que se tratava de seres extraterrestres. E desde lá venho colocando também essa postura que Carlos Reis tão magnificamente colocou aos senhores. O que é visivelmente contrastante com o que alguns vêm afirmando hoje. Que de repente mudei de postura, que estou negando o caso Varginha, que nego a existência dos UFOs e voltando atrás, como se diz aí na gíria, ou me contradizendo com tudo que eu afirmara antes. Não, de maneira alguma. A atenção àquilo que a gente escreve, a boa interpretação do que os outros escrevem, vai nos impedir de ser induzidos por aqueles que, talvez por um fanatismo extremo, ou quem sabe por uma desonestidade de ordem intelectual, queiram induzir os seus leitores a acreditarem que escrevemos aquilo que não escrevemos. Outra coisinha que eu queria falar, como um dos poucos médicos na área da ufologia, muitas pessoas falam, olha, eu vi uma luz, eu acho que eu fui abduzido, e como eu li na revista tal, eu vi um filme, eu queria fazer uma hipnose para saber o que aconteceu comigo. Gente, o que a gente cansa de dizer
A hipnose não fala o que aconteceu com você. Muito, como o Birajara acabou de falar, a maioria dos casos que a gente pesquisa é inconclusivo. Até pode, mas só que a gente não sabe. Então muitas pessoas, elas querem que alguém corrobore a sua fantasia. E muitas vezes é uma fantasia. Essa semana eu tive um caso de um advogado, a mãe é advogada, ele é um paciente que tem uma bipolaridade, e por causa do trânsito, a semana toda foi complicada, ele ficou 4 dias sem tomar o seu neurolético. Gente, ele teve um surto, o Michael Jackson, os 3 filhos, estavam no quarto dele, dançando no quarto dele, ele liga para trás, né? Ele liga para a mãe apavorada, falando que o Michael Jackson, chama a polícia, o Michael Jackson está aqui. E o interessante, depois de medicado, ele falava, Luciano, impressionante como era real. Então o grau de distúrbios, a nossa mente tem, na verdade, um labirinto. E as pessoas, nós, estamos em busca da saída ou do conhecimento desse labirinto. Mas nós que tratamos o Jaime Roy, quem não conhece, o Jaime é um parapsicólogo, CLAP, tem várias pesquisas, ele é o ex-CLAP, agora não é? O idealizador daquele programa do Fantástico, Operação Bola de Cristal, quando criaram um vidente, e daí quando o vidente enganou todo mundo, fala, não, eu não sou vidente, coisa nenhuma, eu sou ator. Ah, as pessoas querem bater nele, não, você é vidente e não sabe. Então, como é impressionante essa necessidade do ser humano em acreditar. E em psicologia, o ser humano é muito engraçado. Tremeu a luz. Ah, fui eu. Tremeu de novo. Não tem nada a ver comigo. Mas ele tem a certeza que foi ele que fez. E isso é que dá essa complicação toda quando tem alguma outra coisa não explicável. Posso ilustrar uma pequena? Vamos explicar também que na parte de hipnose, o Luciano Stanca tem a sua participação no livro. Eu tenho uma colega em Varginha, na cidade, que é colega do Dr. Luciano Stanca, uma psicóloga clínica, me contou um caso interessantíssimo, exatamente por coincidência, não para comparar o depoimento de certos supostos abduzidos ou de testemunhos, mas para comparar com a postura de certos ufólogos, vejam bem. Talvez uma crítica violenta a mim, que eu fui perceber somente dias depois, mas foi válido. Porque nós vemos muitos ufólogos afirmarem, né? Disco voador existe por quê? Existe porque eu vi e acabou. Se eu vi é porque existe, né? Falácia pior, nós não precisamos argumentar. Então ela me narrava que uma paciente, claro que ela não deu nome, nem nenhuma dica por uma questão de ética, estava indo bastante no consultório dela, uma série de sessões, para tentar descobrir quem é que a estava espionando através de uma alta tecnologia. Ela se sentia espionada, acompanhada o tempo todo, quase que 24 horas por dia. E o mais interessante, você que é psicólogo, e o professor Jaime Voigt, que é explicar, eu não. Este aparato tecnológico disfarçado estava exatamente dentro do banheiro dela. E então a doutora Sandra, que é a psicóloga, sua colega, me contando que começou a ficar fascinada com a riqueza de detalhes que a mulher estava sendo espionada dava. A versatilidade, o lance de imaginação, que aliás seguia até certos filíticos antigamente, que eram procurados por escritores de ficção para se inspirarem naquela fase de sujeito com a imaginação, né? extremamente fértil. E até aí tudo bem, ela sabia que estava se tratando de uma pessoa, uma alucinação, ou um estado delirante, né? Que é mais apropriado. Então um dia a mulher chegou no consultório dela e disse: resolvi o meu problema. Ela disse: beleza, está curada. É um sinal. Não,